Amém. Amém. Glória a Deus. 45 minutos contando. 45 minutos, dispara o cronômetro. Quer colocar para o meio? Pode ser, tudo bem. Quiser botar no chão, eu desço também. Eu até gosto mais de estar no chão, porque eu fico mais perto das pessoas. Daqui de cima a gente consegue ver todo mundo que está olhando o celular, que está conversando. Aí dá uma agonia, né, pastor? Mas todo mundo está com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem. Amém? A palavra de Deus diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, que esse tempo seja um tempo maravilhoso na presença do Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Queridos, eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês, lá em Gênesis, capítulo 2, verso 16. Se o pessoal puder projetar também, para quem esqueceu a espada em casa. O pastor disse que tem aqui. Quem esqueceu, tem Bíblia aqui na frente. Então, queridos, no capítulo 2, o verso 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, logo no capítulo 2 de Gênesis, Deus tem uma conversa com Adão. E nessa conversa com Adão, ele, no jardim, obviamente, ele dá uma ordem. E essa ordem é: desse fruto, não coma. Ao mesmo tempo, Deus é tão bom que não só Ele deu uma ordem, mas Ele também trouxe uma informação. Se desse fruto comerdes, morrerás. Então, naquele momento, Deus já estava nos ensinando um princípio, a obediência. Então, a obediência é fundamental. Amém? Todos querem e desejam ter um coração obediente diante de Deus? Amém. Então, essa palavra ela não é só para crianças que precisam obedecer aos pais, mas é para o nosso coração que precisa obedecer a Deus. Amém? Então, o Senhor já estava ensinando Adão a obedecer. Além do ensinamento de obediência, a palavra também diz que Deus caminhava com Adão no entardecer, no jardim. Então, havia um relacionamento. Eles caminhavam. Então, caminhar, eu ando sobre um caminho. Quero que vocês guardem esse caminhar, esse caminho que a gente vai utilizar ali mais à frente. Então, havia um relacionamento e uma paternidade, a paternidade bíblica, quando o Senhor nos ensina a sermos filhos e Ele, o Pai perfeito. Amém? Amém. Então, por meio desse relacionamento, foi ensinada a questão da obediência. No entanto, sabemos que Adão e Eva pecaram. Lá no capítulo 3, o verso 8 diz: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Quem poderá se esconder da presença do Senhor? Jamais poderemos nos esconder da presença do Senhor. No verso 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Obviamente, Deus, sendo Deus, sabia muito bem onde Adão estava. No entanto, ele esperava ouvir o que estava no coração de Adão. O verso 10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, ele teve temor ao Senhor. Apenas temor. O verso 11 diz: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? O verso 12, de uma pessoa que está com o coração ensinável, responderia o quê?
realmente, eu reconheço que a ordenança não foi feita. No entanto, o que acontece? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, ali não houve um reconhecimento, uma responsabilidade, um arrependimento de Adão. Porque até no capítulo 2, no verso, nós lemos o 16 e o 17, e apenas no verso 18 que Deus traz Eva à existência. Então, ele pega e diz, nós lemos o 16 e o 17, quando Deus traz a ordenança e a informação, certo? Apenas no verso 18, que Deus diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, o coração de Adão não estava voltado para Deus. Embora ele fosse filho, embora ele caminhasse com Deus, o coração dele tinha algo. Então, Deus escolheu ouvir o que estava no coração de Adão. Todo mundo está entendendo? Então, precisamos entender que, naquele momento em que Adão peca, e uma vez que Deus não se relaciona com o pecado, Adão e Eva precisaram sair desse jardim, sair da presença do Senhor. Essa identidade de filho, ela foi abalada. O relacionamento de caminhar com o pai não estava mais existindo. Então, Adão sai da presença de Deus com um vazio. E esse vazio ele foi passado por outras gerações. Sabemos que apenas o neto de Adão voltou a clamar, a adorar o Senhor. Mas esse vazio foi passando de geração em geração. Havia uma paternidade que precisava ser resgatada. E sabemos que o plano perfeito do Senhor, da eternidade, por toda a eternidade, era de trazer o seu filho, como tem em João 3,16, Sabemos que Jesus é o plano perfeito para nós. E Jesus é suficiente. Quando o sangue de Jesus encontra as nossas transgressões, nós somos remidos e justificados. Então, depois dessa história inicial, à medida em que a gente vai lendo a palavra, a gente vê que Deus não só ensina a obediência, mas Ele ensina a confiar, Ele ensina a esperar, Ele ensina o povo a lutar, a perseverar. É um Deus que é zeloso com o ensino. Ele ensina. Ele trouxe a lei por meio de Moisés, exatamente para que esses corações desse povo se voltassem novamente para Ele, por meio da lei. E lá em Gênesis, o capítulo 18, verso 19, diz assim, aqui é Deus falando sobre Abraão. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Vou ler até aqui. Então, aqui, Deus conhecia o coração de Abraão. Ele sabia. Ele não falou assim, olha, Abraão, vou te dar uma nova lei, tá? Você vai levar a minha palavra, o amor a mim, para os seus filhos. Não. Deus já conhecia o coração de Abraão e sabia que ele havia de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele para que guardassem o caminho do Senhor. Então, a preocupação de Deus com essa paternidade resgatada sempre está presente por meio da palavra. Então, eu quero aqui que a gente entenda que a paternidade, ela é intimamente ligada com o ensino. Temos um Deus zeloso com o ensino. Paternidade, ensino e obediência. Amém? Então, um coração obediente é fundamental. Temos um Deus zeloso com o ensino. Abram, por favor, em Deuteronômio 6. Sabemos que é um capítulo bastante frisado, mas nós precisamos ouvir várias vezes até que aprendamos. Não é mesmo? A gente aprende por meio da repetição.
Então, o capítulo 6, o verso 4 diz: ouve, Israel. Então, todos estavam ali reunidos para ouvir algo bastante importante. O Senhor, nosso Deus, não é o meu Deus, é nosso. Então, cada núcleo familiar que temos aqui dentro da família Penditas, cada núcleo familiar precisa declarar que o Senhor é nosso Deus e único Senhor. Não há outros senhores. Então, independentemente da faixa etária em que essa verdade é estabelecida, verdade aqui pensada ou até entre aspas, porque muitas vezes essa palavra de que Ele é o único Senhor não é posta em prática na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, independentemente da faixa etária, as crianças, os adolescentes, nós mesmos estamos o tempo todo observando as ações e as reações, não é mesmo? E por meio dessas ações e dessas reações, as crianças conseguem perceber, realmente esse Deus é prioridade? Realmente esse Deus é tão importante? Hoje ninguém falou de Deus aqui na minha casa. Hoje ninguém orou. Não vi ninguém ler a Bíblia. Não teve louvor, não teve adoração. Passamos por algumas dificuldades, umas correrias, ninguém falou do nome do Senhor. Será que esse Deus é realmente importante? Será que Ele é realmente o único Senhor? Tudo isso é observado desde o menorzinho da casa. Quando chega na adolescência, o senso crítico do adolescente já é maior e ele consegue observar um bocado de hipocrisia que é ensinada dentro de casa. Então, que a nossa casa não seja esse lugar. Que a nossa casa seja o lugar onde realmente o Senhor, nosso Deus, e nós como família declaramos Ele como nosso e como único. Amém? O versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Observe que o coração é importante. Acabei de falar para vocês lá sobre Adão, que Deus parou para ouvir o que estava no coração de Adão. Então, a gente precisa guardar o que no coração? A palavra. A palavra é preciosa? Não? Amém. Então, o versículo 7 diz: e ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, quem é que andava com Adão? O próprio Deus. Caminhar com Deus é importante. Buscar a presença do Senhor é importante. E ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, caminhando pelo caminho, na nossa rotina, é fundamental. Então, o mundo ao nosso redor, ele está muito intencional em trazer trevas. Se nós não utilizarmos dessa palavra em que toda oportunidade a gente impregna da palavra do Senhor na vida dos nossos filhos e na nossa própria vida, nós vamos ser consumidos. Quando fala, então, no versículo 7, andando, a gente fala, então, de rotina. A nossa rotina está ensinando sobre Deus? É a pergunta. Quando eu falo andando pelo caminho, significa que eu estou andando junto. A criança não está sozinha. Ela está com um exemplo do lado. Tem alguém vivendo essa palavra. Alguém precisa viver essa verdade, a verdade do Evangelho. E que caminho é esse? O caminho é o firme fundamento da palavra. A infância, ela é um firme fundamento em que, na vida adulta, você vai caminhar. Aquilo que é ensinado na infância, por isso que existe promessa daquele que é ensinado no caminho. Que caminho é esse? É o firme fundamento. Lá em Mateus 7, 24,
Pode projetar para a gente, por favor? Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É o nosso Senhor. E Ele é o Verbo que se fez carne. Precisamos, então, que esse caminho seja o firme fundamento da palavra de Deus, a nossa rocha, que é Jesus Cristo. Amém? E esse caminho, ele também é uma peregrinação. Ele é caminhar para um destino. Qual é o destino que a gente precisa caminhar? Eu quero ouvir, gosto de participação. Qual é o caminho que a gente precisa participar? A gente precisa andar? Qual é o nosso destino? O nosso destino é a eternidade. É a busca por essa salvação, é estar com o Senhor para sempre. É a eternidade. Não é as circunstâncias que nós vivemos, mas é a eternidade. Os nossos filhos não são criados para o mundo, como muitas pessoas falam. Eu estou criando para o mundo porque tem que enfrentar o mundo. Realmente, os filhos vão enfrentar o mundo quando eles são ensinados e treinados na palavra de Deus. Se eles não são ensinados nem treinados na palavra de Deus, eles são apenas jogados ao mundo. Eles, na verdade, precisam ser criados para a eternidade, porque eles vão cumprir propósitos. Se cada um de nós soubéssemos quais são os propósitos do Senhor, especificamente dos nossos filhos, os planos maravilhosos que eles têm, evangelistas, profetas, pastores, não sabemos quais são. Mas se pudéssemos apenas visualizar aquilo que o Senhor tem para nós, como adultos, e também para os nossos filhos, poderíamos, então, nos empenhar mais nesse ensino, um Deus zeloso com o ensino. Muito intencional. Então, uma vez que Deus é zeloso com o ensino e a gente precisa andar pelo caminho com os nossos filhos, significa que a gente precisa ser exemplo. Tá bom? Então, se a gente precisa ser exemplo, vamos lá ver em Efésios 5:1. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A identidade de filho amado e de imitador de Deus. Quando a gente está educando os nossos filhos, a gente está agindo como um representante de Deus. Deus nos dá autoridade para representá-lo. E é por isso que a paternidade é um assunto tão difícil, muitas vezes, de ser enfrentado. Porque, muitas vezes, os nossos pais não são o reflexo desse Deus poderoso. Eles agem como representantes de Deus e, muitas vezes, trazem feridas nos corações das crianças e uma dificuldade de enxergar Deus como pai. Então, mais uma vez, essa paternidade ela precisa ser resgatada e restaurada. Lá em 1 Coríntios 11, verso 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar para os nossos filhos, meus filhos é o Jonathan e o Daniel, será que eu posso falar assim: Jonathan, Daniel, pode me imitar, porque eu sou imitadora de Cristo? Será se você hoje pode falar isso? É bastante forte. Paulo, vendo completamente a graça do Senhor sobre a vida dele, ele já declarava: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós, como pais, precisamos ser esse exemplo que os nossos filhos necessitam. Os filhos, eles observam como nós reagimos, como que é a nossa resposta às frustrações. A gente responde como? Com raiva, com ira. O silêncio da gente é o castigo. A gente pega e fecha a cara e ensina que eles têm que reagir assim quando eles estão bravos. Aí depois a gente pega e fala assim: onde é que esse menino aprendeu isso?
Foi exatamente com você. Foi exatamente comigo. Nós somos os exemplos. As nossas reações em meio às dificuldades ensinam bastante coisa. No entanto, nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Lá em Mateus 11, 29, diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O coração de Cristo é manso e humilde. Que coração maravilhoso. Em Tiago 1:20, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, não é por meio da ira que nós temos a autoridade sobre os nossos filhos. Não é por meio da ira que conseguimos a obediência dos nossos filhos. Pelo contrário, a justiça de Deus vem de viver o próprio caráter de Cristo. E o coração dele é manso e humilde. Uma outra coisa bastante importante de ser mencionada é em relação à autopiedade. Muitas vezes a gente tenta ensinar a obediência para os nossos filhos de uma forma errada. A gente fala assim: quando você desobedece a mamãe fica triste. Não é assim que a gente deve ensinar a obediência para os nossos filhos. Não é para agradar o coração dos pais que eles obedecem, mas é para obedecer primeiramente a Deus. Então, uma vez que a gente ensina errado o princípio da obediência, a gente acaba ensinando a obediência como um mandamento de Deus, não para que apenas os pais fiquem felizes, mas para que eles entendam que a obediência, ela é a base dessa resposta de amor do Senhor, da graça do Senhor. É um princípio. Saber se nós sabemos pedir perdão, sabemos confessar os nossos pecados. Teve uma vez em que eu estava ensinando para o meu filho sobre o plano da salvação, e aí eu queria que ele aprendesse a confessar os pecados. E eu falei: então vamos fazer uma oração, filho? Vamos. E aí eu esperei que ele fizesse uma oração. E aí eu percebi que ele não sabia fazer essa oração, ele não sabia confessar um pecado e se arrepender. Tudo precisa ser ensinado. A criança, ela não simplesmente descobre como as coisas funcionam. Tudo, passo a passo, precisa ser ensinado. Então, eu peguei e falei assim: a mamãe vai te confessar um pecado. Então, eu peguei, trouxe o versículo para ele, falei do meu pecado, o quanto eu estava arrependida diante de Deus e quanto eu fechei os meus olhos e eu orei para o Senhor. Senhor, eu pequei contra Ti. Eu fiz isso e meu coração reagiu dessa forma. Eu me arrependo, Senhor, diante de Ti. Eu não quero que o meu coração entristeça o Teu coração quando eu peco. Então, eu comecei a orar para que o meu filho soubesse o caminho que ele deve andar para ele se arrepender. A gente precisa levar os nossos filhos ao arrependimento, eles saberem que eles são pecadores e que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Além disso, nós precisamos ser a geração que decide quebrar maldições pelo poder do sangue de Jesus. Amém? É muito fácil a gente repetir os padrões comportamentais das gerações anteriores. Então, é muito mais fácil a gente ver como os nossos pais agiram diante de nós. E muitas vezes, até se a gente tem um coração que rejeita aquela situação, é muito mais fácil no mundo espiritual e também no mundo natural a gente ver e, como bons imitadores, a gente repetir, mesmo de forma inconsciente. Então, a gente precisa ativamente entender que a maldição hereditária ela não é apenas repetir um comportamento visto, porque existem pecados que são ocultos, mas são transmitidos. É algo espiritual. Só que lá em Êxodo 20,
verso 5. Êxodo 20, verso 5. Diz assim: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra e guardar os mandamentos do Senhor, para que a nossa família seja o ponto em que as maldições são quebradas. O Senhor é aquele que abençoa milhares de gerações. Amém? E por meio, então, também de ser exemplo, a gente precisa, como eu falei anteriormente, adoração, oração, leitura da Bíblia, devocional, culto doméstico. As crianças precisam ver a gente ser dependente de Deus, a gente se derramar na presença do Senhor, a gente se ajoelhar e chorar. Eles precisam ver um coração verdadeiramente sedento pelo Senhor. Não adianta falar da boca para fora, dizer que o Senhor é o nosso Deus e único Deus, se não vivemos essa verdade. Amém? Então, além de ser exemplo, a gente precisa entender que a cultura que nos cerca importa muito. As famílias, elas espelham a cultura em que elas estão imersas. Então, a gente pode ser passivo e espelhar o que está ao nosso redor, o mundo jaz no maligno, ou a gente escolhe ativamente ser uma cultura do reino de Deus no nosso lar. A palavra ela precisa ser espalhada pela casa, com bíblias, com livros, versículos, arte, brinquedo, brincadeira. A gente precisa viver a palavra a todo tempo. Não é só domingo vir para o culto. Será se 40 minutos na salinha é suficiente? Não, não é suficiente para ter um relacionamento com o Senhor. Lá em Abacuque 2:2, diz assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se possa ler até quem passa correndo. Então, tem que ter versículos espalhados pela casa para a gente se lembrar. Eu coloquei na minha cozinha o fruto do Espírito, eu coloquei todos lá. Porque daí, quando eu preciso, Senhor, paz, Senhor, paciência, Senhor, mansidão, domínio próprio, Deus, eu preciso olhar para aquilo e clamar. Porque a gente vive no mundo natural, só que a gente precisa olhar para o espiritual e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Então, os nossos filhos e nós mesmos, quando eu estou falando nossos filhos, não é só quem tem filhos, entendam mais uma vez. Todos nós precisamos ter um coração obediente, um coração ensinável, um coração treinado na palavra e que é pastoreado dia após dia. Então, precisamos ser enculturados. Então, a cultura do reino de Deus tem que estar sobre nós. E os nossos filhos, que estão sendo bombardeados pelas coisas do mundo o tempo inteiro, o poder do Senhor é muito maior. Por que a gente está com medo do mundo? Por que a gente não está declarando a palavra sobre a nossa casa? Por que a gente não está tomando posse dessa cultura do reino de Deus? Apenas quando essa verdade da cultura do reino de Deus estiver sólida no coração, é que vamos conseguir combater os pecados. E isso cabe a nós. Estou falando daqui dos adultos também. Em Deuteronômio 6:7, que a gente já leu, fala sobre inculcar, né? Então, a gente tem que ficar ali repetindo, tem que ficar falando, tem que ficar utilizando de todas as situações para poder trazer alguma coisa da palavra. Criatividade, Deus criou todas as coisas, então a criatividade para quem não tem é só orar que o Senhor dá. Amém? E não adianta a gente apenas trazer a palavra, historinhas, né? Então Noé obedeceu,
Jonas não obedeceu. Então, não adianta só a gente trazer uma história, contar uma moral da história como se fosse uma fábula. Então, olha, a historinha aqui da cigarra e da formiga tem uma moral da história. Não adianta a gente trazer a Bíblia apenas como se fosse uma moral da história, como se fosse uma fábula, mas como um relacionamento com Deus. As crianças e todos nós precisamos entender que há um relacionamento com Deus e essa paternidade está sendo resgatada em nós. Nós vivemos num mundo, numa cultura humanista, relativista com o que é belo, depende do olho de quem vê. A arte não precisa ser bela. A linguagem pode usar a forma como você quiser, a linguagem é relativa. A cultura que nos cerca, ela está cheia de trevas. Inclusive, as culturas e ensinamentos, muitas vezes, que falam até sobre criação de filhos. A gente precisa ir para a palavra para saber se aquilo é bíblico ou não. Não adianta ficar olhando o que fulano, beltrano, no Instagram, não sei aonde está falando. Então, a gente tem algumas filosofias que parecem ser muito vistosas aos olhos. Temos a disciplina positiva, temos filosofia montessoriana, temos educação respeitosa, tudo parece ser maravilhoso. Mas será se isso é bíblico? Muitas dessas filosofias, elas estão trazendo palavras como: não queremos filhos obedientes, queremos filhos que cooperem. Não queremos filhos obedientes, queremos filhos que questionam. Criança não precisa de limites, quem tem limite é município. Tudo isso é bíblico? Ou a obediência ela é fundamental? Eu quero ter filhos obedientes, que obedecem a Deus acima de todas as coisas, que têm um coração ensinável. Amém? Lá em Salmo 127, já é 20 e 17. Lá em Salmo 117, o verso 3, por favor, 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Herança. Herança certamente é algo precioso. E quem tem a posse precisa cuidar da herança. Uma vez que temos um Deus zeloso com o ensino, como é que nós não estamos sendo zelosos em ensinar a eles a palavra de Deus? Eles são a herança do Senhor. Muitas vezes a gente se prepara muito para outras coisas. Se prepara para trazer uma palavra, se prepara para fazer um mestrado, um doutorado, para fazer uma especialização, para se preparar tecnicamente para alguma coisa do trabalho, ou para estudar para um concurso. Tem muita dedicação. Cadê o zelo em se dedicar na educação, na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor? E o verso 4 diz assim, pode continuar lá no 127, só que aí era o 3, agora o 4. Como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro, na mão de um homem poderoso, que são algumas outras versões. Assim são os filhos da mocidade, eles são como flechas. A flecha de um guerreiro, ela fica na aljava, que é como se fosse uma mochila, que está aqui bem pertinho. Ela precisa estar afiada, porque a qualquer momento eu vou precisar. Como é que afia a flecha na vida dos filhos? Trazendo o firme fundamento da palavra, ensinando o que é pecado, ensinando o arrependimento, ensinando aquilo que eles precisam para converter o coração ao Senhor, a voltar aquele coração que estava vazio, sem a paternidade do Senhor, e voltado à presença do Senhor. Então, uma vez que esses filhos estão sendo afiados por nós, dia após dia, quando a gente vai lançar uma flecha, a gente traz para perto do peito, para perto do coração.
Então, mais uma vez eu falo, como o coração é importante, ele precisa ser pastoreado. As flechas, elas também têm um alvo a ser cumprido. E aí a gente já conversou sobre isso. Qual é o destino? É o destino eterno. Cumprir é apenas lançá-los para o alvo, que é a eternidade. Então, quando fala que está na mão, está sobre o domínio dos pais. Então, eles que estão tendo a responsabilidade, o zelo de cuidar da segurança, do bem-estar dessas crianças. E como guerreiros. Então, uma vez que são guerreiros, eu entendo aqui como guerreiros de oração. Nós precisamos guerrear e batalhar pela vida dos nossos filhos, dia após dia, em oração. Então, uma vez que esses filhos precisam ser afiados, eles precisam ser ensinados na palavra. Eles precisam amar as Escrituras. Eu vou apenas citar alguns versículos, quem quiser anotar, vai anotando, para que a gente permaneça aqui no tempo dos 45 minutos que eu tinha. Então, as crianças, nós precisamos ser ensinados nas Escrituras, todos nós, a amar as Escrituras. Está lá em Salmo 119, o verso 11. Esse eu queria ler. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o verso 167, do mesmo Salmo 119. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. Então, nós precisamos amar as Escrituras. Não tem como dizer que a gente ama alguma coisa se a gente não gasta tempo com ela. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Deuteronômio 6:6. Foi um versículo que eu aprendi quando eu tinha uns 8 anos. Que ficou gravado na minha memória. Precisamos convencer as crianças com as Escrituras. Está lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 1 João 3:4. Aquele que pratica o pecado transgride a lei. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino, para repreensão, correção e instrução na justiça. João 16:8. O Espírito Santo quem convence do pecado. Então, obviamente, o Espírito Santo quem convence do pecado, mas nós precisamos ser instrumento de Deus para levar essas crianças e levar nós mesmos ao arrependimento, ao convencimento do pecado, por meio da palavra de Deus. E por fim, então, lá em Efésios 6:4, Paulo está trazendo bastante sabedoria. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra aqui, doutrina, ela, na verdade, ela vem do grego e ela significa paideia. A palavra do grego é paideia. Só que observem aqui que ele fala na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra paideia do grego, ela significa um projeto de formação integral, moral, espiritual, intelectual e emocional. Então, é um projeto grego sobre como formar uma criança, como formar de forma integral, realmente, né? Mas Paulo nos mostra que é uma paideia do Senhor. Como é que é isso, então? É formar o caráter de Cristo em nós. Precisamos ter o caráter de Cristo. Enculturar a criança no reino de Deus é ensinar a criança a não querer as suas próprias vontades, mas querer aquilo que Deus quer. A não amar aquilo que ela quer amar, mas amar aquilo que o Senhor ama. Então, ter o caráter de Cristo é voltar esse coração do ensino para um caráter de Cristo. E uma vez que essa criança, e uma vez que nós somos ensinados na palavra, dia após dia, nós precisamos ser treinados.
Lá em Hebreus 5, 13 e 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, na justiça, porque é menino. Pode botar o 14? Mas mantimento sólido é para os perfeitos, dos quais, em razão do costume, têm sentimentos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o treinamento é uma palavra do grego que vem do gumatsu. E esse treinamento é aplicar a palavra de Deus. Então, a gente é ensinado no caráter de Cristo e a gente precisa ser treinado para aplicar a palavra de Deus diante dos desafios. Então, a gente vai conseguir sempre proteger os nossos filhos? Não. Eles precisam ser treinados na palavra para saber reagir ao mundo. E treinar, como todo mundo que vai para a academia sabe, precisa de tempo, repetição, propósito e comprometimento. Se não se comprometer, não vai atingir o propósito. Se não fez a repetição, não vai atingir o propósito, porque também não teve comprometimento, e assim não vai adiante. Então, a gente só é treinado na palavra se nós nos comprometemos em repeti-la dia após dia. Tá bom? Então, entendemos que o ensino é fundamental, o treinamento é fundamental. O ensino, ele fornece um conhecimento, mas o treinamento, ele fornece uma habilidade. O ensino, ele preenche a mente, mas o treinamento molda hábitos. Então, a gente precisa, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês uns versículos aqui que eu uso em casa. Então, cada pecado que nós, adultos, vivemos e que precisamos saber nos arrepender para que as crianças aprendam a se arrepender, a gente precisa trazer à luz da palavra. Então, cada um deles, existe uma sabedoria do Senhor sobre elas. E muitas vezes, o nosso coração se esquece de buscar as respostas na palavra do Senhor. Porque o nosso coração, lá em Provérbios 4, 23, eu estou finalizando, tá, gente? Eu estou usando os últimos minutos. Lá em Provérbios 4, 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o comportamento que nós vivemos, se nós estamos em rebeldia, se nós estamos em ingratidão, se nós estamos em murmuração, todo o comportamento que nós vivemos, nós aqui adultos, não só as crianças, é um reflexo do que está no coração. Aí a gente volta lá para Adão. O que estava no coração de Adão? Nosso coração precisa ser pastoreado diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem convence dos pecados. Então, o nosso coração, ele é pastoreado pelo Espírito Santo de Deus. Não vai já olhar para o pastor Ronaldo e para a pastora Lenisa cobrando que eles pastoreiem o coração de vocês, que vocês têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Todos nós. Então, eu finalizo aqui a minha palavra do Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração, que embora o coração seja enganoso, o Senhor vem resgatar o nosso coração quando a gente se permite ser pastoreado por Ele. Aí você pode pensar assim que, nossa, mas você mencionou aí que você se lembra desse versículo quando você era criança, então tudo para você foi muito fácil. Não, eu vim de uma família muito desestruturada. Eu vim de uma família em que essas coisas não me foram fornecidas, mas Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é aquele que quebra maldições, Ele é aquele que traz bênçãos eternas, Ele é aquele que direciona o nosso coração a se arrepender e a estar diante da presença dEle. Ele é aquele que nos preenche por completo. E eu sou grata ao Senhor
por ter me alcançado e me amado, porque Jesus é suficiente. Amém? Se derrame até 1000 gerações, tua família. Você pode ficar mais desconfortável aí na cadeira. Fica um pouco desconfortável, abaixe sua cabeça. Amém? Se derrame até 1000 Aleluia. gerações, tua família e teus filhos. Essa palavra não foi para a paz. Essa palavra foi para mim. Diga isso no seu coração. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém. 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 Se você deseja hoje um alinhamento a respeito de transparecer, manifestar o Senhor, fique em pé. Pai, nós reconhecemos, Pai, que nós temos manifestado pouco o Senhor. Temos buscado pouco a Tua palavra. Nós reconhecemos que essa palavra que foi ministrada veio e confrontou os nossos corações. E nós precisamos ter uma atitude mais intencional com a Sua palavra, com a ministração em pessoas. Nós somos muito levados, Senhor, às circunstâncias e temos sido muito roubados. E Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, nos torna, Senhor, atentos, vigilantes, nos torna, Senhor, prudentes, traga prudência para o teu povo, Senhor, que nós não deixemos, Senhor, que uma geração se perca. Em nome de Jesus, nós queremos ser ostensivos, nós queremos fazer algo que traga diferença nos nossos filhos, nos filhos de amigos, na igreja. Senhor, nós queremos ser intencionais. Ajuda-nos, Senhor, a abençoar pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção em nossas casas. Senhor, que possamos manifestar dentro dos nossos lares a Tua presença. Nos dê essas estratégias. Coloque em nós, na nossa mente hoje,
que nós devemos ter essas estratégias, devemos ter os versículos anotados, devemos ter a palavra sendo ministrada, o louvor sendo entoado. Nossas casas precisam ser um oásis de paz. Senhor, nós precisamos hoje tomar uma decisão a respeito da intencionalidade e nós nos posicionamos, Senhor. Nós queremos ser esses ministros do Senhor que abençoa, Senhor, que abençoa, que quebra maldições, que nos posicionamos, Senhor, para que as maldições sejam detidas e paralisadas e que os nossos descendentes sejam abençoados, Pai. Pai, que seja a bênção do Senhor sobre nós, sobre a próxima geração e até 1000 gerações. Que seja assim, Senhor. Que venha a bênção do Senhor sobre nós, sobre a próxima geração e até 1000 gerações. Aleluia. Família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém. 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 Aleluia. Você consegue dar um glória a Deus aí? A palavra de Deus é muito sábia. Aquele que a segue sempre vai ser bem sucedido. Aquele que aprende, aquele que obedece, sempre vai ser bem sucedido. Chega de tentativas, de outras estratégias humanas. Medite na palavra, aprenda a ler, aprenda a ter um tempo com o Senhor. Só Ele pode te dar alguma coisa que vá durar até a eternidade. Não é nada que seja passageiro. Então aprenda a buscar isso nele, amém? Eu quero chamar uma jovem aqui. Eu quero chamar a família, Andressa, Valentina e a Isabela. Aqui na frente. Por que que eu quero chamá-las? Para trazer um pouco de esperança ao coração seu. Eu quero, pode vir, eu quero que elas subam aqui. É uma família. Pode sentar um pouquinho enquanto o pessoal está preparando aí. Já. Eu só quero que você pare. Eu quero que todo mundo pare, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu quero que todo mundo pare, pelo amor de Deus. Sente todo mundo. Eu só vou dar a oportunidade para elas falarem aqui. Por quê? Porque para mim foi um milagre. A palavra de Deus vale a pena. Nós não podemos deixar de falar sobre ela. Mas eu só vou continuar falando quando todo mundo sentar. Você espera um pouquinho? Por favor? Espera só um pouquinho, o pessoal sentar. Porque é algo muito importante. Não dá para a gente ficar, só quem vai ficar andando aí fazendo alguma coisa, é o pessoal que está colocando a mesa. A gente precisa honrar o Senhor.
A gente está com vontade de ir embora, eu sei que você está com vontade de ir embora. Alguns estão com vontade de ir embora. Mas se fosse um jogo de futebol e fosse prorrogação, você ficaria. Você não iria embora depois dos 45 minutos. Se fosse uma Fórmula 1, teve um acidente, bandeira vermelha, vai ficar mais 20 minutos. Você não sairia do sofá, você iria esperar. E a gente tem essa coisa apavorante de querer ir embora e deixar o Senhor para trás. A gente precisa ter temor e honrar mais ao Senhor. Eu estou vendo que nós celebramos mais outras coisas do que celebramos a Deus. É isso que entristece o meu coração como pastor. É muito difícil. Andressa é a mãe. Valentina, chique demais. E Isabela. Isabela, ela veio falar para mim um trem que ela já teve aqui há 10 anos. Cadê a Lohane? Não, a sala do adolescente já fechou. Muito bem. Fala o que você falou comigo. O que tocou o seu coração? Isabela. Deixa eu ligar. É uma surpresa para vocês, amém? Boa noite. Sala da igreja com a paz do Senhor. Há 10 anos atrás, eu tive um quadro depressivo muito forte. E eu costumava trabalhar no café aqui ao lado. E aí um dia, depois de muita insistência, eu aceitei vir em uma reunião da sexta. E era nessa reunião de 20 horas. E eu saí daqui 5 da manhã. Foi uma vigília e eu fui curada de uma depressão que já me seguia há muitos anos. E eu só chorava. Eu desenvolvi várias doenças psicossomáticas, que são queimaduras no corpo. Eu não conseguia me alimentar. Eu só chorava. E não foi só a cura, né? A minha vinda aqui hoje foi um dia que o Senhor estabeleceu. Eu escolhi esse dia para estar aqui hoje, né? Com o Senhor, em oração. E eu me preparava e eu falava, um dia eu vou conseguir me doar novamente, como foi a palavra que você disse, né? Se você ama, como que você diz que você não caminha com Ele? Como que você não dá o seu tempo a Ele? Como você dá a sua mãe? Como você dá ao seu marido, né? E eu tive primeiramente uma morte espiritual quando eu tinha 16 anos. E eu me afastei da igreja e o Senhor continuou me chamando, continuou falando comigo. E durante os 10 anos, o que me sustentou e com muita fé foi a palavra que eu recebi aqui. Então, se hoje eu entreguei minha vida completamente ao Senhor, e hoje o Senhor, Ele me deu uma palavra aqui que se cumpriu há um ano atrás. E hoje eu vivo só para ler a palavra. E o Senhor me sustenta nas suas ideias, na sua criatividade. E a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que foi confirmada aqui hoje, é que nós somos criadores e fazedores em um só, assim como o Senhor é, a imagem e semelhança dele. E isso foi muito poderoso quando eu entendi, porque hoje eu entendo que esse é realmente o ministério que o Senhor me chamou e foi entregue aqui. E há um ano atrás eu pedi demissão de uma instituição financeira e decidi acreditar no que o Senhor tinha falado aos meus ouvidos. Então Yahvé falou, se posiciona, e eu me posicionei. E Ele me entregou o suprassumo da inteligência artificial. E eu falo que a tecnologia, ela é realmente uma forma que o Senhor tem de falar com o ser humano de várias formas, porque o Senhor domina todas as linguagens. Então, eu quero levar a inteligência artificial para mostrar o poder do Senhor, para mostrar que Ele entrega aos deles aqueles que se posicionam. Então, quando o povo estava no deserto andando ali há 40 anos, eu também fiquei assim,
quase 10 anos, ou mais. Mas no dia que eu me posicionei, ele também se posicionou. Então, eu voltei hoje e eu voltei para fazer parte da casa. Porque eu acredito que... Amém. A honra é dele. E a primeira vez que eu vim aqui, eu também vim no altar. E foi me entregue o microfone. Por incrível que pareça. Então, estava tudo apagado, era uma oração aqui no altar. E hoje, a segunda vez que eu retorno à casa, mais uma vez eu estou aqui. Então, eu acredito que essa igreja, eu tenho um preço a pagar com essa igreja. Eu tenho algo que eu devo aqui. E eu devo, e eu vou retribuir levando, né, a casa e mostrando como vocês cuidam de pessoas. E como vocês pensam naquilo que realmente Deus quer que seja feito aqui na terra. A palavra que o pastor iniciou foi a palavra que o Senhor me incomodou a semana inteira. E eu mostrei para ele escrito no meu caderno. Que a palavra que ele deu foi a tristeza que me alcançou também. Porque o Senhor tem clamado para que a gente não seja como Laodiceia, a igreja morna. A gente não pode jorrar sal e doce. A gente tem que ser realmente decidido. E eu sou assim no meu trabalho, eu sou assim com a minha família. Então, por que eu não vou ser assim com meu Deus? Né? Então, por que eu vou negligenciar? Se você disse que você ama, por que você está sendo mais ou menos? Você é mais ou menos com seu marido? Você é só com ele quando você está na frente dele? Quando você está na frente do pastor? Não, então é isso que eu acredito que o Senhor me entregou aqui e estou aqui mais uma vez para devolver e vou continuar. Então, é isso. Obrigado. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Essa notícia